Sejam bem-vindos a mais um EngajaCast, hoje super especial, falando sobre esse assunto que particularmente me acalenta o coração, que é o mercado imobiliário. Mas antes da gente avançar e eu poder falar sobre o player que está aqui na minha frente hoje, eu tenho que agradecer a quem tornou isso tudo possível. Então, Atacadão apresenta o Espaço Creator Powered by Orbi. Estamos dentro da Fenadoce, hoje o último dia da Fenadoce, que tem a realização da própria Fenadoce e CDL, com patrocínio master de Teriva Isla, que está aqui e já em breve vocês vão saber bastante de Teriva Isla. Universo da Pizza, nossos patrocinadores Evoque Energy Drink, Ozernet, Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis e Tordilha Alimentos, com apoio de Área Gestão de Marcas, Fábrica Podcast, DDM Arquitetura, Jardim do Éden e Rodierno, com todo o mobiliário aqui do nosso Espaço Creator dentro desse ano de 2025. E hoje tenho o maior prazer de receber aqui comigo ele, Bruno Salvador, o cara que está à frente de Teriva, à frente de Oca e vai poder falar e mostrar um pouco da caixa preta de todo esse universo do mercado imobiliário que passa na frente dessas grandes empresas. Bruno, por favor, te apresenta para quem está nos assistindo, quem não conhece Bruno Salvador, quem é Bruno Salvador? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Confesso que não sou muito acostumado aqui com o podcast, não, mas vamos lá. Eu sou sócio da Teriva. Tem 13 anos que a gente abriu a empresa. A Teriva é uma loteadora, nasceu em Minas e já está em São Paulo. E a gente está aí espalhado com empreendimentos. Só chega mais próximo um pouquinho do microfone, Bruno. Chega com a cadeira e fica mais à vontade. Em vários estados. Hoje está... Eu sei que tem dentro de São Paulo, dentro de Goiás, aqui em Pelotas, no sul do país também, né? E outras praças. A gente está no Distrito Federal também. Estamos em Minas Gerais, em São Paulo, em algumas cidades. Hoje São Paulo é o estado onde a gente tem mais produtos lançados. Estamos na Paraíba e no Maranhão, no Nordeste. E no estado de Goiás também, com um empreendimento lá. Então, assim, a gente resolveu... Foi até uma decisão lá atrás que a gente resolveu nascer mesmo com uma visão mais nacional, ao invés do mais comum aí, que Vamos é uma nascer visão grande. Mais estadual. Esse foi o... Dá trabalho, com certeza. A gente vive no aeroporto, no trecho, mas a gente entende que você consegue pegar momentos diferentes de cada estado e acaba que você fica com um leque de produtos e lançamentos maior e não tão dependente a uma... O tempo vem provando que a decisão de vocês foi acertada. A gente perde uns cabelos, cria uns cabelos brancos, mas sim, a gente mercado imobiliário como um todo é isso, né? Com certeza. Mas eu acho que a gente aprendeu a ser assim. Eu vejo assim, todo mundo que eu conto isso, a grande maioria das pessoas fala assim, mas você é maluco de fazer loteamento espalhado pelo... Pode continuar falando, porque as culturas são diferentes, né? Cada cidade tem a sua... Micro-regionalidade, cultura, isso afeta demais o mercado imobiliário. Mas, Bruno, eu queria entender, antes da gente falar sobre mercado imobiliário, eu queria entender sobre o Bruno. O que tu fazia antes de entrar no mercado imobiliário e como que tu entrou dentro do mercado imobiliário? Por que porta? Onde foi que esse bichinho te picou? Olha, assim, na verdade eu comecei lá atrás, no início, trabalhei na Ambev, logística, nada a ver. Fui para Uzi Minas, parte de logística também, uma parte mais de planejamento de usina siderúrgica. Voltei para logística, isso aí já na parte comercial, na área comercial de uma empresa de logística, transporte, armazenamento e tal. Eu lembro, isso devia ser 2007, assim. E eu lembro de eu falando com o meu chefe assim, cara, eu quero ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Tinha um gerente sênior lá que ganhava mais do que eu, vendia mais do que ele. E o cara me enrolando. Chamava até Bruno, esse meu chefe. Xará.
Aliás, nesse meio do caminho, eu e um sócio, a gente abriu uma empresa de travesseiro, chamava Body Pillow, que era aquele travesseiro maiorzão que você põe na cama. Uhum. E aí meio que fizemos essa empreitada e tal, e depois nós vendemos para uma loja de travesseiro que tinha lá em BH. Isso junto com a empresa de logística. E aí um amigo meu estava entrando como diretor de uma empresa que chama Precon Engenharia. Foi aí que eu entrei para o mercado imobiliário, meio assim com essa insatisfação lá com a empresa de logística. E ele falou, tô abrindo, nós vamos fazer Minha Casa Minha Vida pré-fabricado, porque a Precon era uma empresa de isso lá em BH. Em BH. Falou, nós vamos abrir, vai bombar, um raio de 300 quilômetros, a gente consegue fazer um prédio em 4 meses, e a acústica é melhor, o tamanho é melhor, etc. Vão vencer a House. Pô, o que é House? Não, você vai ser abrir a empresa, uma espécie de uma imobiliária que vai vender os produtos e tal. Falei, e aí? Falou, seguinte, quanto você ganha? Falei, X. Ele falou assim, no primeiro mês eu te pago X, no segundo mês eu te pago um pouquinho a menos, e daqui a 6 meses é só a comissão. Sua empresa tá... E foi isso. Então aí nós fizemos um primeiro empreendimento na cidade lá perto, chama Pedro Leopoldo, que era onde a fábrica ficava. Vendemos. E aí essa empresa começou a crescer de uma forma meio... 2008, 2009, naquela época do Minha Casa Minha Vida. Do Minha Casa Minha Vida no país. E, bom, teve um ano assim, de 2011, a gente devia vender 1.200 unidades de Minha Casa Minha Vida. E eu fui crescendo organicamente nessa organização. Então, no final, a gente tinha assim, 100 corretores, 12 lojas, gerente regional, que inclusive a Manu era uma delas. A Manu Bernardes. Era corretora, hein? A Manu Bernardes era corretora, gerente de loja. Querida, grande abraço, Manu. E então foi isso. Então esse foi a minha vivência. E aí em 2013 foi essa conversa que a gente teve com os meus sócios da Teriva, da gente abrir em parceria com o Grupo Mauá, o Grupo Toqutal, a Teriva. Me fala sobre Grupo Mauá e Grupo Toqutal. A gente teve o prazer de fazer um lançamento juntos e eu confesso que, estando no sul do país, eu não tinha noção da dimensão que tem o Grupo Toqutal, o Grupo Mauá, dentro do país. Me fala um pouco sobre como que a Teriva está acoplada no meio desse baita ecossistema. Então, o grupo é um grupo, assim, tem 30 anos. E, na verdade, os 2 fundadores já estavam juntos antes do Grupo Toqutal, só que tinha um sócio a mais. Então, o seu Alain. O seu Alain e o Dr. Geraldo. E eles tinham mais um sócio, que eles terminaram essa sociedade e aí sim abriram o Grupo Toqutal. Então, eles estão juntos quase uma vida inteira. E eles são mineiros que foram para Goiânia, os 2 engenheiros. O início de tudo foi a construção. A empresa chamada Toqutal Engenharia, que é a prestação de serviços de engenharia. Então, eles fizeram shopping centers, obras de pedágio, piscina de onda da Pousada Rio Quente, pousadas, hotéis, incorporações, construção de incorporações residenciais e comerciais para outros incorporadores. E, ao longo do tempo, o Dr. Alain fala muito isso, e até tem um pouco desse negócio da gente ser nacional, que a diversidade é muito importante para um ecossistema. Então, ao longo do tempo, os 2 foram diversificando. Sempre numa modalidade que a gente nasceu assim também, que é o seguinte, olha, o grupo tem uma certa competência, mas eu preciso de sócios com outras competências para tocar um novo negócio. Complementares. Isso. Então, eles sempre entraram, todas as empresas que eles têm sócios que trabalham focados 100% naquele negócio. Depois, eles começaram a construir hidrelétricas. E aí pularam para esse... Virou um outro negócio. Exatamente. Entrou mais diversidade dentro do ecossistema. Exato. E aí eles entraram para ser o proprietário das usinas. Na geração de energia. Hoje, depois de 20 anos, acho que mais de 20 anos que eles estão nisso, é uma parte
significativa do grupo. Isso, Bruno, eu lembro de ver pela primeira vez a apresentação da empresa e eu vi um parque de painéis solares e aí eu vi a data ali, era tipo 2002, 2003, já era um parque gigantesco. E eu pensei, caraca, isso agora 20 anos, a gente parece que nasceu agora, que tá tomando hype agora. Eles já tinham enxergado esse potencial lá quando o Brasil tinha se tornado pentacampeão. Eles nasceram nas usinas hidrelétricas, mas logo eles começaram. E, na verdade, depois eles foram crescendo muito nas hidrelétricas. E agora, recentemente, eles voltaram com força total no solar. Sim. Que é a Solaris. Que é mais uma empresa do grupo. Tá, e a Teriva entrou dentro desse grupo de que forma? Foram eles que pescaram o Bruno, pescaram essa empresa ou foram vocês que bateram na porta deles? Foi meio a meio. Foi meio a meio. Viveram alguma experiência juntos antes? Como foi? O Silvio, que é meu sócio. Conheço ele, o cara à frente da engenharia. Exatamente. De tudo. Ele conhecia o Maurício já. Que o Maurício é filho do Dr. Alain, que hoje toca principalmente a parte financeira do grupo como um todo. Perfeito. E eles começaram a conversar sobre, cara, vamos fazer uma loteadora com foco 100%. O grupo tinha uma parte de urbanismo já, antes de virar Teriva. Mas que era tocada como patrimônio. Pô, tem um terreno do grupo em Goiás, vamos lotear isso e tal. Então, lá em 99 eles fizeram loteamento em Goiás. Fizeram em 99, 2001 e a gente fez a sociedade em 2013 e não tinha tido mais nenhum. Então, surgiu desse encontro. Falou, vamos fazer isso. Então tá. Então chama aí, forma uma equipe para esse negócio começar. E foi daí que veio o Marco, que veio o Vinícius e que eu apareci também. Junto. E eu, particularmente, entrei um pouquinho depois dessa história que eu te contei. Eu fui entrar em 2015, quando já tinham alguns terrenos fechados em aprovação. Aí chegou meio que o cara do comercial a serem lançados. Precisou de um cara comercial. Aí eu já conheci o Silvio também, assim, de cidade. Ele me viu lá na Precon e falou, cara, você não quer vir? Você não quer vir? E aí foi isso. E aí rolou a tentação, né? Lá na Precon eu tinha a minha house e tava meio que abaixo do diretor e, putz. E aí eu vim. 10 anos. Voltando, 10 anos agora, estamos em 2025, tá fechando 10 anos de casa. 10 anos atrás, imagino que tua cabeça deveria estar borbulhando, pensando, eu tô aqui, eu cresci dentro de um negócio. Porque tu cresceu dentro de um negócio. Cresci dentro desse negócio, o meu próximo passo pode ser ainda crescer mais dentro desse negócio. E o que te fez cortar esse cordão umbilical e dar esse salto de fé de, cara, vou para outro caminho totalmente distinto? Não, e tinha um detalhe, né? Eu não conhecia nada de loteamento. Não conhecia de loteamento. Meu mundo até então era venda de empreendimento popular e vertical. Eu acho que é a formiguinha mesmo. Você vê assim, é aquele negócio... Primeiro, o projeto era forte, né? Você pega o grupo, assim, os caras não estão de brincadeira. Vão entrar para fazer... O time que estava sendo formado era o Silvio... Só cachorro grande. Isso. E você ter um horizonte maior, né? Lá na Precon era muito legal, já tinha formado, mas eu já me senti um pouco assim, cara, não tem muito para onde ir. Vou virar sócio aqui, a empresa, o grupo societário já está muito formatado e tal. E é tipo, cara, vamos tentar contar uma história, né? Vamos tentar... E foi. E eu lembro assim, cara, as projeções, mas elas estavam muito erradas. Muito. Assim, em 2015 a gente já achava que, sei lá, em 2010 a gente ia estar com 15 2020. lançamentos. Em 2020 ia estar com 15 lançamentos e tal. Foi tipo a metade do planejado. E, Bruno, tu
eu fico imaginando, tô querendo trazer o lado primeiro empreendedor antes de a gente entrar nesse universo de Teriva. Como é que era a relação da família, assim? Porque acredito que, por tu ter crescido, as pessoas que estavam no teu entorno poderiam achar, cara, que loucura que tu tá fazendo. Tu tá hoje confortável aqui, recebendo um baita de um salário, que pra tu Sim. tá na posição que tu tava, o teu X com certeza era um X É. bem grande versus a outras profissões aí. Como que foi o entorno familiar dos amigos? O pessoal disse, tu tá louco? Total, total. E é tipo assim, a minha mãe, ela é bem conservadora. Putz, carreira na Uzi Minas, formou, família humilde, conseguiu formar em engenharia e tipo, arrumou um emprego e aposentou na Uzi Minas. Então assim, ela foi a primeira a falar, Bruno, não faz bobagem, velho. Fica aí, você já tá... Mas assim, a família, com certeza, é uma coisa que não tem jeito. Se você quer empreender, uma hora você tem que acreditar num negócio em que todo mundo vai falar que... Eu vejo muito assim, a nossa mãe, o nosso pai, cara, é quem mais te quer bem. E é por te querer bem demais que eles não querem que tu corra o risco. Por quê? Cara, empreender é risco. Empreender não tem garantia. Não tem nenhuma garantia de que vai dar certo. E tudo que eles querem é te ver bem, te ver estável. E quando a gente olha para grandes saltos de crescimento, não tem estabilidade. Nenhum negócio, nenhum mercado é estável. Amanhã pode virar de ponta cabeça, né? Não, assim, e outra coisa, aí você tem que... E demora, né? Demora mais que você acha que vai demorar. Agora, teve uma coisa que aconteceu na Precon, que na época eu fiquei, assim, bem puto, e hoje eu entendo claramente, e foi uma coisa que eu fui... na tomada de decisão, eu entendi isso, que era o seguinte. Lembra que bombou a Precon? Eu era da House e tinha lá um percentual de comissão. Eu comecei a ganhar mais dinheiro do que os diretores. Numa posição menos Abaixo. estratégica. Entendeu? E isso não vai para frente. Não vai. Isso, uma hora, isso Vão é te corrigido. podar. Podam. Tanto que eles me podaram. Tipo, literalmente, eles falaram, cara, eu vou pegar você e vou dividir por 2. Você tá ganhando tanto que eu pego 2 e eu vou ter 2 pessoas trabalhando pelo valor que você tá ganhando. Não faz sentido você ganhar esse dinheiro que você tá ganhando nessa sua Nessa posição. Nessa posição. Na época, no começo eu fiquei com raiva e depois eu entendi isso. Falei, ele tá certo, cara. Ele tá certo. Eu preciso ser sócio para ter o direito a conseguir ganhar uma coisa acima da média. Senão, que naquela empresa eu vou ganhar o triplo fazendo a mesma função do que a outra empresa? É o preço que o empreendedor paga no começo, e é fato, assim, eu sei que eu já vivi isso. Tem gente dentro do time que é colaborador teu que está ganhando mais, ou porque tu tá trazendo alguém muito bom que sabe fazer algo que tu não sabe fazer e tu tá pagando muito para essa pessoa, mas isso tem que estar dentro de uma linha do tempo, cara. Se essa pessoa não conseguir trazer resultado para no final lá, os dividendos para os sócios pagarem a conta, Sim. não vale a pena. Isso dura um tempo, ou tem que ser uma atividade assim muito específica. Atividade um cara específica. de TI que faz uma coisa que Só ele sabe fazer. só ele sabe fazer. Se for... Perfeito. Bruno, quero entrar contigo dentro do universo Teriva, tá? A gente, quando foi conhecer a Teriva para desenvolver o Teriva Isla, que está inclusive aqui na mesa, um dos itens que a gente utilizou para o lançamento, nós entendemos que vocês, dentro do mercado de urbanismo, têm um leque bem grande. Vocês já lançaram desde loteamentos abertos mais populares, a gente está falando de nível de entrada, até empreendimentos com padrão A. Estamos falando de milhões em um lote de condomínio fechado, com uma série de premiações dentro dos prêmios que é possível se ganhar dentro do mercado imobiliário. Como que vocês começaram? Vocês começaram lançando esses menores? Já foram entendendo que poderiam lançar todos sobre o mesmo guarda-chuva de marca? Como que vocês idealizaram isso lá no começo? A gente... Primeiro, esse início, eu estava falando dessa essa cultura do grupo
Mauá, que é da diversidade, de você diversificar um pouco. Então, isso foi pensado lá atrás no seguinte sentido. Você trabalhar com foco em urbanismo, mas você não trabalhar só com um foco de padrão, traz uma certa flexibilidade. Putz, o momento do país, o momento da cidade, o momento do estado, aqui tá propício para fazer um mais popular, tá propício para fazer um mais alto padrão. O alto padrão, ele tem uma característica que, assim, um empreendimento na cidade, ele toma aquela demanda. Então, você tem um empreendimento de alto padrão na cidade de 200 mil habitantes. Se vir um concorrente e lançar 2 meses antes de você... Quebrou. A demanda, e ele for bem e tal, a demanda, você vai ter que esperar mais um ano para você lançar aquele empreendimento. Então, esse foi um princípio. A gente começou com um empreendimento de médio padrão e depois veio uma sequência de loteamentos abertos, assim, de médio e baixo padrão. E aí depois a gente foi entrando mais nos empreendimentos fechados, com lotes maiores, e depois no altíssimo. Então... Te entendi. E como que vocês faziam a gestão de relacionamento com imobiliários? Porque vocês não vendiam direto, correto? Quando vocês entravam no mercado. E cada mercado, uma bolha diferente, cultura, como a gente já falou aqui, de micro-regionalidade, tem a cultura de que uma cidade tem um padrão já estabelecido, outra é totalmente distinta. Como que vocês geriam isso e vocês gerem isso? Assim, isso aí é sempre um desafio. Não tem jeito e... Nunca vai deixar de ser, né? E nunca é igual. Nunca, nenhuma cidade é totalmente igual. Lançamento imobiliário não é receita de bolo. Isso é estabelecido. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que o primeiro, você tem que respeitar pra caramba o lugar que você tá entrando. Você é o forasteiro. Então, você tem que ouvir, entender, você tem que criar relacionamento. Eu acho que nesse meio, nessa relação entre o loteador, o incorporador e a imobiliária, uma parte de relacionamento, de confiança, faz uma diferença pra caramba no resultado final. Porque pensa pra você ver, o cara não te conhece, não conhece sua empresa, e ele tá lá com a vida dele... Independentemente de ti, ele tá lá. E ele sabe, e ele tem certeza que ele vai continuar lá. E ele não tem certeza se você vai continuar lá. Ele tá apostando em ti. Então... E assim, às vezes alguns torcendo para que não dê certo. Alguns torcendo para que não dê certo, alguns com receio de assim, será que esse cara vai fazer isso mesmo? Que ele tá prometendo? Depois ele vai embora, eu que vou ter que ficar ouvindo aqui. Será que ele vai só vender e vai sumir? Exatamente. Extrativista? Então, o primeiro ponto é esse. Você tem que, de alguma maneira, conseguir conquistar a confiança da turma da cidade. E eu acho que isso leva tempo. Então, você não pode chegar com o seu empreendimento para lançar um mês antes, você quer falar com a imobiliária. Quanto lá tempo antes? Cara, o máximo que for 2 anos, 1 ano e meio, sabe? Um ano. Em Pelotas aqui foi quase uma década, né? Em Pelotas vocês começaram 8, 7 anos antes. Talvez assim com as imobiliárias, e olha que interessante, mesmo assim a gente vindo aqui 4, 5 anos antes, com foco mais comercial, no início era aprovação, né? Regularização de terreno. Na hora que chegou na hora, tinha imobiliária que a gente não conhecia ainda. Eu vou trazer um pouco do outro lado da moeda, porque pro primeiro lançamento da Teriva em Pelotas eu tive o prazer de atuar junto com o Bruno, através da área de gestão de marcas, para criar todo o conceito, toda a marca. Inclusive, trocamos muitas figurinhas sobre o momento de mercado. E o que eu achei muito legal da Teriva foi que eles começaram essa relação em, primeiro, buscar um player local, uma agência local da própria cidade, para fazer esse lançamento. Encontraram uma agência que já tinha uma bagagem com lançamentos imobiliários, com certeza isso foi um ponto positivo, mas procuraram um player local. Depois disso,
era o quesito timing. A gente está muito acostumado, do outro lado da mesa, enquanto o lado de agência, em chegar o cara dizendo, olha só, eu tenho aqui esse projeto, está aqui o projeto, nos apresenta o projeto, eu quero lançar daqui 60 dias. Então a gente tem 60 dias para que vocês desenvolvam um nome, para que vocês desenvolvam um conceito, para que vocês posicionem esse produto perante o mercado e vamos lá, porque esse projeto nem está bem finalizado ainda, vai sofrer ajuste e eu vou buscar a incorporação no meio do caminho. Com a Teriva foi totalmente diferente isso. A gente começou um ano antes do trabalho. E não é à toa que, vamos lá, a gente inundou Pelotas com comunicação sobre Teriva Isla, né? Sim. Óbvio que o resultado lá na ponta foi o receio em as pessoas não saberem o que era Teriva, não conhecerem o produto, foi muito mais leve. Essa mochila chegou muito mais leve nas costas dos clientes, né? Isso é algo muito diferente que eu queria entender. Isso foi algo especificamente de Pelotas? Vocês têm essa prática de buscar agências locais, de co-criar com o mercado local? Sim. Eu acho que é um ecossistema, né? Nós falamos aqui muito de imobiliária, mas essa questão da cultura, ela entra na arquitetura, fortemente na arquitetura. Ela entra no marketing. E eu acho que você gera empatia. Acho que normalmente você gera empatia se você está a maioria dos serviços que você vai ter que contratar, você contratar naquele lugar que você está entrando. Você encurta o seu prazo sua curva de aprendizagem. Vou contratar uma agência de Brasília para fazer aqui. Tem um tanto de insight, um tanto de coisa que a área me passou, que você me passou, que a gente encurtou esse timing aí. Então, é bem comum. Algumas vezes, quando a gente já está numa praça, está fazendo lá o 3º, 4º lançamento, a gente entende que a gente já está capacitado para fazer com a equipe de marketing interna. Sim. E tocar o barco. Mas no empreendimento, numa praça nova, num lugar novo e tal, normalmente a gente tem apoios de gente da cidade. Sobre esse timing, você me deixou até curioso. Sim, eu acho que é uma coisa natural nossa, de talvez fazer um planejamento maior. Nessa questão de comunicação do marketing, a gente relacionou muito lá, e eu falo muito com a minha equipe, é o seguinte, essa parte, quanto mais a gente debater, pensar, discutir, falar, enraizar a coisa, melhor ela fica. Menos se erra. E o conceito fica mais forte. Porque o conceito, ele parte da gente, né? Ele parte da gente para lá. Então, se é 30 dias, você pegou, como é que vai ser, qual que é o slogan e tal. Cara, nem tá em vocês. Você ainda não tá acreditando naquele negócio que você tá falando. Agora, você fica um ano tentando desenvolver isso, ele vem mais forte, né? Mas eu nem sabia que eu era tão adiantado assim, cara, né? Bom saber. Com toda certeza. Tu sabe que a gente trabalha muito com o mercado imobiliário e essa linha do tempo que eu te falei de 60 dias, olha, 3 meses muitas vezes é o que chega assim. E óbvio que não tem como tu culpar a agência por não ter uma pregnância se não tem tempo. Cara, as coisas precisam de tempo. Eu ouvi uma frase esses tempos, durante um treinamento, o cara falou, cara, não tem como 9 mães fazerem um filho em um mês. É impossível, não tem como. Cara, tem coisas que precisa de tempo para se maturar, para fazer um bom trabalho. Queria entender contigo, Bruno, dentro de vários lançamentos quase simultâneos, né? Se pegar praças distintas, eu lembro que a gente estava lançando Pelotas, estava tendo lançamento em Cabreúva. Tinha lançado Cabreúva. E logo na sequência já veio Brasília. Essas linhas do tempo vão andando paralelamente. Isso exige gestão, exige pessoas para atuar dentro desse nível de gestão. E eu queria entender como que a Teriva organiza tudo isso. Vocês têm 1.000 pessoas, 100 pessoas, 10 pessoas? Como que é a estrutura da Teriva? Tá. Bom, hoje a Teriva tem uma equipe contando assim, desde parte de novos negócios, passando por projeto, engenharia, aprovação. Bom, pegando aí
contando com vendas também, financeiro, pós-venda e tal, a gente deve ter lá, não sei a conta exata, mas em torno de 45 pessoas. E depois a gente tem um grupo de engenharia, de obra mesmo, que aí vai mais para 40. Mas é isso, o time é esse. No marketing, por exemplo, a gente tem 3 pessoas. No comercial, nós temos a Manu, que você conhece, temos os coordenadores. Então é um grupo, na minha opinião, assim, Enxuto com pro bom tamanho. com bom tamanho. Mas eu acho que talvez caia no planejamento mesmo. Planejamento. Realmente a gente começa muito antes da aprovação nos dar o... Se aquela mexer no data. fator tempo, essa equação daria o resultado de ter que ter muito mais pessoas. Ou então fazer tudo com muito mais pressa, né? Então você fazer... Sobre esse assunto específico, meu entendimento é o seguinte, pô, cara, você gasta R$ 1 milhão para aprovar um projeto antes de você lançar. Para começar o jogo. Para começar o jogo, você vai gastar R$ 1 milhão, muitas vezes até mais. Uhum. E essa antecipaçãozinha do pensamento do produto, no final das contas, ela é barata. Até você chegar lá. Do que você chegar com pressa, você chegar meio sem a imagem. Eu ouvi uma frase do Marco, um dia, a gente conversando pós uma reunião, e eu disse, cara, eu admiro muito o formato de vocês de conduzir devido à organização, de fato. E vocês não... Vocês, uma vez tendo comprado a ideia do projeto, de uma campanha, vocês não têm o milindre de ir lá e aportar, investir para fazer aquilo nascer. É óbvio que vocês não tomam decisões do dia para a noite ou de forma impulsiva. Muito pelo contrário, vocês pensam, repensam essas decisões. E ele me devolveu da seguinte forma, ele disse, cara, eu tenho comigo e eu falo muito com o time, eu não vou deixar de gastar 500 mil para vender 50 milhões, entendeu? Eu não vou deixar de fazer isso. É uma economia trouxa. Que a gente vê muitas vezes no mercado acontecendo, né? Assim, eu acho que tem que pensar em custo sempre, otimizar. Óbvio. Mas você tem que ter um pensamento que é o seguinte, o que a gente faz é de longo prazo. Perfeito. Entendeu? É de longo prazo. Muitas vezes você tem problema de curto prazo? Tem. Putz, você tá lá, o caixa tá baixo, tem que fazer isso. Mas assim, a coisa é de um projeto igual o Isla aqui, perdura. É uma tatuagem na cidade, né? O próximo vai ser muito mais fácil. É um marco. Então, se você negligencia esse início... Entra mal. A entrada mal perdura também. Com certeza. Perdura. Aquele foi um empreendimento que deu errado. Aquele foi um empreendimento que era um standzinho horroroso lá na porta. Sei lá, sabe? Então, pô, no final das contas, o marco tá certo. É barato para você conseguir fazer uma coisa que vai perdurar uma boa imagem ao longo do tempo, né? Perfeito. No meio disso, vocês entenderam, quase que junto conosco, do lado da área, aí entra quase o lado que a gente se dá muito bem, mas a gente tem empresas concorrentes aqui na mesa nascendo. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou Pelo menos. contrário, o tanto que a gente troca de figurinha, vocês não têm ideia. A gente troca figurinha para entender como é que está funcionando o mercado fora e aqui. Do meu lado da mesa aqui, tem a Enfoque Shift Partners, uma empresa que gere lançamentos junto a incorporadoras, e do lado do Bruno tem a Oca Gestão, que nasceu dentro da Teriva para organizar, acredito eu, e quero que tu traga isso, organizar primeiro dentro de casa, e depois de ter organizado dentro de casa, começar a vender soluções para o mercado, né? Fala um pouquinho sobre a Oca. Foi bem isso. Mais uma vez falando assim, esse lance da diversificação, né? Da gente não ficar grudado em um lugar só. Então, no ambiente Teriva, a gente está tentando copiar o modelo do grupo Mauá. Sim. Então, a gente está querendo agora abrir algumas empresas ou abaixo da Teriva. Abaixo da Teriva. Então, esse é o conceito. E a Oca é a primeira. A gente até tem outras coisas, nós estamos olhando alguns outros negócios em parceria com o grupo, meio diferentes.
e tal, mas esse já é realidade. Assim, nasceu exatamente disso, a gente tem toda a parte de venda e a parte de pós-venda muito consolidada na Teriva. A Teriva tem 6 mil clientes ativos. A gente faz, bom, enfim, faz toda a coordenação da venda e toda a parte de pós-venda, até a cobrança final. O pós é gigante também, né? E tem uma relação com o cliente que vai anos e anos. Anos e anos. E ela é complexa, e só que o estouro dessa gestão, ela aparece mais tarde. Então você vê muito loteador, assim, de repente, cara, o cara estoura uma bomba de IPTU, que o cara não estava olhando, uma bomba de condomínio, entendeu? Uma bomba de processos, porque ele destratou o cliente sem fazer. Destratou um cliente unilateral sem botar. De inadimplência? Isso é. Então, a gente resolveu, e eu tô, vamos dizer, eu tô na frente desse projeto, da gente começar a pegar esses dois produtos, basicamente, que é ajudar na venda e ajudar no pós-venda, outros loteadores e até mesmo outros incorporadores. Então, nasceu basicamente disso, é muito recente. A gente ainda tem uma carinha de startup, então às vezes a gente pega... Pô, o cara quer que eu ajude ele a analisar o land bank dele. Outro dia nós pegamos um caso desse. O cara tem lá um loteador que tem 6 terrenos e tava meio perdido para falar, pô, esse negócio é bom mesmo? É bom? Então, também temos uma parte de consultoria, assim, vamos dizer. E você me pergunta assim... Muita gente já me perguntou, falou, cara, você tá loteando, um negócio grande pra caramba. Por que tu quer fazer isso? Por que você quer fazer isso? Que é tipo, tempo, energia pra lá, dinheirinho pra cá. Variável ali. Variável e tal. Primeiro, tem uma parte que é porque eu gosto mesmo. E assim, é uma coisa mais dinâmica um pouco. Você acaba convivendo com mais coisas. Tem uma parte de aprender para trazer até para dentro da Teriva. Pra dentro de casa. Pra dentro de casa você acaba ficando mais aberto a novas ideias. Não tem contigo o quesito de validação de que... Eu vou te trazer comigo, tá? Eu vim de incorporadora. Eu tinha todas as minhas ideias, eu conseguia botar parte delas em prática, algumas não, porque não era eu que tomava a decisão. Sim. E aí eu saí de lá e eu fiquei pensando, cara, será que as minhas ideias só dariam certo lá dentro? Não tem isso de, será que as minhas ideias só dão certo na Teriva? Fora dão certo também? Comigo foi um fator bem determinante de validação, assim, das ideias. Não, total. Eu acho que tem aquele tesão também de fazer um negócio novo, né, cara? A Teriva, ela já tá assim, ela é uma empresa consolidada. A gente não pode largar o osso de jeito nenhum, mas ela já tá. A Oca é tipo aquela coisa assim, do zero. Vamos ver se nós vamos conseguir fazer isso ficar do jeito que a gente quer, né? Outro dia eu tava assim... A gente tava prestando um serviço para um cara, para um loteador lá de Natal. E ele fez uma coisa, um loteador, ele deu uma ideia que a gente não tinha pensado na Teriva. Tem essa parte também, que você tá mais aberto pro mercado, né? Tem um outro ponto que é o seguinte. A Teriva é uma empresa de fluxo alongado. Nós somos, de certa forma, o loteador, se ele não pensar que ele vai ganhar dinheiro de longo prazo e ele tem que deixar a conta bonitinha, se ele quiser arrancar o dinheiro todo no curto prazo, ele está fardado a se apertar. Sem sombra de dúvida. E uma empresa de prestadora de serviço, ela é exatamente o contrário disso, pensando financeiramente. Né? Você presta serviço e recebe. Então tem esse ponto também, que é uma estratégia. E a gente entende também que tem vários serviços do mercado, como, por exemplo, funding, estruturação melhor do funding, que ainda estão meio mal atendidos. Mas a história da Oca é essa. Não é concorrente, não, cara. Somos parceiros. E o tanto que a gente... Eu falo de novo, o tanto que a gente troca de figura soma muito, né? Bruno, quero entender contigo os próximos passos da Teriva. Eu vou abrir aqui um pouquinho de bastidor. A gente, enquanto a área está tendo o prazer de desenvolver todo o rebranding
da Teriva, toda essa nova marca. É mesmo. Foi um casamento que começou para um produto e a gente pôde estender isso juntos. Tem esse quesito de marca, mas tem bastante lançamento, tem bastante coisa já prevista a curto, médio prazo. Fala pra gente o que tu pode falar aí. Não, primeiro, assim, da marca, o trabalho ficou ótimo, hein? A gente adorou. Obrigado. Eu acho, tinha muito tempo que a gente falava que a marca tá fazendo 12 anos. A marca antiga. Então, tinha muito tempo que a gente falava que estava precisando de uma atualização. E até a gente até demorou um pouco para achar a pessoa e o momento para fazer. Mas eu acho que é importante não esquecer disso. As marcas o mundo vai mudando, você tem que estar meio acompanhando. E uma coisa legal de marca é o seguinte, que a gente conversou. Nós sócios mudamos também, né? A gente, quando, 10 anos, tô com 42, tinha 32. A cabeça era diferente, o jeito, a empresa, do jeito. A gente vai amadurecendo. Essa marca tem que amadurecer junto para ela refletir o que é a empresa de fato. Então a gente brinca que ela ficou agora... Antes a marca estava mais de Havaianas, né? Agora ela já está com uma roupinha mais arrumada e tal, tá mais bonita. E sobre a Teriva, a gente está num momento assim... Realmente a gente cresceu o nosso land bank. Tem mais projetos. Tem muitos projetos chegando... Porque é uma caminhada dura, né? Você fecha o terreno, 3, 4 anos depois você tem ele para lançar, se tiver tudo certo. Mas realmente a gente teve esses 3 lançamentos num prazo de menos de 6 meses. Sim. E esse ano a gente ainda está com um em Atibaia, que já tá praticamente aprovado, e o de Senador Canedo, que a gente também teve. Vocês também participaram do branding. Então, esses aí, nós vamos fazer 5 lançamentos num período de 1 ano. Isso aí vai dar, com certeza, o nosso recorde de VGV lançado vai dar em torno de 400 milhões de lançamento no período de 1 ano. E uma outra coisa que eu tava até conversando com o Marco, essa semana, em Pelotas, eu estava conversando com ele. Cara, o tempo, se você persiste, ele é muito importante. A nossa capacidade de fazer boas parcerias está aumentando gritantemente. É relacionamento, é confiança, é maior entendimento, maior conhecimento do mercado sobre a gente, mais histórico para contar. Então, assim, a gente... Hoje, quando chega... pensa lá atrás, com 12 anos, 4 caras para o cara confiar passar o terreno. Era loucura, pra gente. Né? Quando o cara tinha que ser louco. Não, ele, graças a Deus que eles pra foram. Ele e pra vocês, imagino quando conseguiram a primeira vez aquela conversão, agora vai. Então agora esse caminho tá legal. Então a gente tá com áreas muito boas, tem umas áreas no Goiás excelentes, no interior de São Paulo. Então, a gente vai passar uns anos fazendo o que a gente quer, que é ser uma empresa de 3, 4, 5 lançamentos, dependendo do tamanho do VGV, do projeto, por ano. Ontem a gente estava conversando aqui nessa mesa, em um outro episódio, falando sobre distribuição de verba, percentual de verba para um lançamento imobiliário, principalmente no quesito marketing, comunicação. Vejo que muitas empresas acabam misturando caixas e colocando a responsabilidade financeira do branding da empresa, da própria uma Teriva da vida. Eu sei que a Teriva não faz isso, mas em cima da verba do produto. Sim. Só em cima da verba do produto e isola isso. Como que vocês gerem? Vocês têm um percentual mágico ali? Como que funcionam esses números dentro do VGV para utilizar em comunicação e marketing? Então, tem um número assim, a gente fala muito em 1,5%, 2%. Está muito alinhado. Ontem falei esse microfone exatamente isso. Esse número tá aí, mas eu acho que assim, tem que olhar caso a caso. Não pode ser uma coisa engessada. Eu acho que você tem um produto mais popular, com uma quantidade menor de lotes, que você na cidade já fez um empreendimento
a equipe comercial está muito engajada no seu produto, você sabe que eles vão para a rua fazer tudo, você pode pensar em gastar menos. Né? O Isla, por exemplo. O Isla foi um que superou esse número. Porque um produto de alto padrão numa cidade nova, numa cidade exigente, numa cidade com bons produtos, pô, tem que chegar chegando. Não dá para chegar tímido e tal, achando que todo mundo vai pura e simplesmente amar o seu produto e comprar. Então eu acho que tem que olhar meio que no caso a caso. E eu acho que é um erro assim, travar no limite ou se obrigar a chegar próximo ao limite. Então o marketing, se precisar de mais, tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Porque esse momento, principalmente no momento de apresentação do produto e início das vendas, né? Eu estava falando, esse momento não volta nunca mais. Esse desequilíbrio também é algo que eu falo muito. Às vezes o incorporador, ele tá olhando lá e destina, eu tenho 1%, eu tenho 1,5%. Só que pega esse 1,5%, esse 1% e atrela ao recebível. Atrela ao que entra. E não tá vendo que tem que colocar uma grana na frente. Meu velho, se não botar grana na frente, não, esse foguete não vai decolar, entendeu? Não, aí eu acho que esse cara tá pensando errado mesmo. Demais, porque demais. Ele deveria pensar assim na administração de carteira. Faz sentido. Tipo, ó, eu tenho que gastar lá para administrar minha carteira de recebível um percentual do que eu efetivamente recebo. Mas o marketing está atrelado à venda. Ele está atrelado ao valor geral vendido. Então esse 1,5 ele tem que ser mais ligado ao tanto que você vende e não ao tanto que você recebe. E na minha conta, você falando assim de dar uns chutões assim, né, de percentuais, 40% da verba de marketing você tem que gastar antes de lançar. Eu ontem, no meu chute aqui, eu coloquei mais, foi mais decisivo. Eu disse, cara, 70% tem que entrar nesse momento inicial para causar o boom inicial do lançamento, porque como tu bem disse, não tem como voltar. Cara, lançou errado, para mim são duas coisas que podem sacramentar a morte de um lançamento. São duas coisas que se tu errar na mosca, é muito difícil de salvar. Primeira, tabela de preço. Segundo, tu ter esse freio de mão puxado em não querer comunicar o que tu precisa no primeiro momento. Tu achar que as pessoas vão estar tendo o mesmo entendimento sobre o produto do que tu. Porque quando tu tá do lado da incorporadora, tu tá dentro de uma incorporadora, tu não pode esquecer que tu viu aquela criança nascer, aquele produto nascer, tu estudou todo o projeto, que tu entendeu todo ele, e quem tá fora tá vendo pela primeira vez. Muitas vezes num post patrocinado que mostra ali, compre, clica aqui. Cara, não é assim que funciona. A mentalidade humana, o comportamento humano precisa ser entendido que precisa de tempo, precisa de recorrência para que isso tenha pregnância na cabeça das pessoas, né? Não, eu concordo plenamente. Eu até, como eu sou loteador, eu até entendo. É um investimento, um dinheiro que muitas vezes você sofre porque tu tem que desalocar do caixa antes. Desalocar antes. Ele tem as suas apostas. Não é que você vai pôr e vai dar muito certo, você não vai pôr, vai dar errado e tal. Ele tem as suas apostas, então. Mas eu falo assim, a construção de um bom lançamento, ele vem em você reduzir riscos em diversas partes dele. Perfeito. Não é que ele vai dar certo 100% do tempo, se tem você menos fizer chance tudo de dar isso. errado. Mas tem menos chance de dar errado. Isso. E no final você vai sair pelo menos falando assim, cara, eu fiz tudo que podia. Se vendeu 50%, 60%, 70%, eu tô com a consciência livre que era o máximo, né? A tabela de vendas, eu também sou dessa linha de pensamento, que você tem que deixar um pouquinho de dinheiro na mesa para que exista um sentimento de potencial de valorização óbvio para o cliente. Então, assim, se esse potencial de valorização começar a ficar meio duvidoso, você vai perder um percentual de venda. E quanto mais sobe a régua, mais isso tem que ficar claro. Se o empreendimento vai do médio para o médio alto para o AAA, mais isso tem que ficar evidenciado. Se a gente joga para baixo, menos. Aí você pode trabalhar mais com parcela é isso e tal, aí. Mas com certeza. Mas o cara tem que ter o sentimento, mesmo o do popular, a pessoa tem que ter um sentimento que ela está fazendo um bom negócio por comprar antes.
né? Porque uma coisa que o loteador tem que ter consciência é o seguinte, cara, na fase de obra, tem uma sensibilidade na manutenção desse cliente muito tênue. Com Entendeu? certeza. Se o empreendimento não estiver indo bem, se as vendas pararem, se a obra não andar, se o preço não aumentar, esse cara vai embora. Entendeu? Não é uma venda que você fez e ela acabou. Tá resolvido o seu problema, segue, vou fazer outro. Não, cara. O cara tá de olho em você lá. Investimento importante que ele fez. Então, e se você acerta no preço e vai subindo, isso fica mais fácil de você... Menos chance de erro. Menos chance de erro, Então, eu vejo muito isso. Eu vejo que assim, o marketing é um desses. Pô, fazer um meeting de vendas legal pra caramba, tratar o corretor bem pra caramba. O corretor é teu primeiro cliente. Enquanto incorporador, loteador, assim, quem tá assistindo, traduza. Quando eu falo o incorporador, também pode se entender como loteador. Tá tudo dentro da mesma lógica. Cara, o corretor, a imobiliária, e aí são duas coisas distintas. Eu tenho time de corretores e eu tenho muitas vezes o gestor, o gerente, o dono dessa imobiliária. Eu preciso ter os dois. Muitas vezes são em momentos distintos. Às vezes eu me reúno primeiro com o dono da imobiliária para depois conseguir tocar no time dele. Se um deles estiver desalinhado com a estratégia, ferrou. Muitas vezes tu compra, tu consegue ter o time comprado contigo e o dono da imobiliária diz, olha só, ignorem tudo que essa incorporadora está falando e apontem para lá. É para lá que eu quero que vocês vão. Acabou para ti. Acabou. Sim. Da mesma forma que o contrário. Muitas vezes tu te relaciona demais com o dono da imobiliária ele e pode esquece até do tentar, time. O corretor não vai. E aí o corretor diz, tá, mas para aí, quem são esses caras? Esse aqui tá muito. Esse outro empreendimento tá muito mais sexy. Esse outro lançamento tá muito mais sexy. E aí as coisas se esvaem, né? Não, a gente tava até conversando disso mais cedo, né? Que eu acho que essa relação, ela, em muitos momentos, o incorporador não consegue fazer a leitura correta. Não faz. Porque a imobiliária, ele não sabe tudo. Tem um ponto. Tem muito loteador incorporador que fala assim, pô, o cara vai lá na imobiliária, você tem um projeto, o cara é da cidade fala, e aí, como é que vai vender? Vai vender bem? Você fala, vai. Não vai, meu corretor vai trabalhar e tal. Mas não é que o cara tem uma bola de cristal. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que assim, você tem que investigar e acompanhar muito durante o período de divulgação inicial para você conseguir ter um entendimento quando você abrir de mais ou menos aonde você está. Se você está bem, se está mal, se está médio e tal. Então, isso eu acho que é... E a coisa muda no meio do caminho. Às vezes tem uma imobiliária que está bem, de repente ela pega uma outra coisa para fazer, acontece alguma coisa. Alguns corretores vão para outra imobiliária, bagunça o meio de campo dele. Não tem garantia. Não tem. Agora, só voltando num ponto, você falou dessa questão do marketing e a marca. Assim. Eu acho que a marca de uma incorporadora e uma loteadora e tal, a maior construção delas são os produtos que ela faz. Bem entregues, bem cuidados, um bom atendimento ao cliente, um respeito ao mercado e tal, sabe? Eu não acredito muito numa empresa... Não acredito, não. Acho que é muito difícil de se fazer. Algumas conseguiram fazer. É uma empresa querer ser espalhada pelo país e trabalhar muito a sua supermarca e tal. Concordo muito contigo no quesito o custo que se tem para se conseguir isso em larga escala. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a relação custo que se tem com uma baixa escala, ou seja, uma incorporadora, uma loteadora, que atua em uma cidade. Ah, não, aí faz sentido. Cara, tu tem que ser dono do parquinho. A pessoa tem que pensar em loteamento e é esse player. Entende? Porque eu entendo que hoje para uma Teriva isso é extremamente complexo, porque os teus concorrentes aqui no sul são totalmente diferentes dos teus concorrentes lá em cima. Mas quando tu tá localizado em uma região ali, tem 1, 2, 3 milhões de habitantes, cara, tu tem que ser o dono do parquinho. O teu produto é o que tangibiliza a tua força de marca. Porém, tu tem que ter ações que não são só de produto. Com certeza. Tu tem que ter ação para pregnar a tua marca na... Isso. Ó, para você ter ideia, lá em Atibaia, outro dia a gente fez uma pesquisa para um produto e perguntou... Lá em Atibaia nós temos
4 empreendimentos. Uhum. O primeiro foi lançado em 2018. Então já tem uma estradinha legal. 45% das pessoas conheciam a Teriva, que eu já achei muito, na minha opinião. E o baita número. O pesquisador também falou isso. 40% falaram que faz diferença ser um Teriva. Olha pra você ver. 40% Opa, se dos tem caras a tag que conheciam, ali, se tem um adesivo da Teriva na frente, já tem valor. Isso. E nenhum falou que a marca da Teriva seria pior por algum motivo. Ou seja, rejeição 0 e um plus 40% dos 45% na cidade de Atibaia. Obviamente, naquela amostragem ali. Uhum. Né? E eu acredito, assim, a gente sempre faz um marketing da empresa, mas uma grande parte foi essa nossa permanência, né? Nunca... É entrar para ficar. Vocês dão passos muito estratégicos. Isso eu entendi logo no começo que vocês, quando entram dentro de uma praça, não é por causa de um lançamento. É por causa de um contexto maior, de estabilidade, tá muito bem pensado aquilo. E aí entra um ponto que, assim, eu bato palmas pelo formato que vocês fazem. Vocês estão sempre olhando para o mercado. E além de olhar para o próprio umbigo, né? Olhar para dentro de casa onde pode melhorar. Eu vejo que muito incorporador, muito loteador erra demais nesse ponto em achar que o seu negócio é único. Em achar que a forma como ele faz é muito diferente. Cara, dá para pescar informação, formato, método fora e aplicar, traduzir isso para o seu contexto. É muito isso que a Oca consegue fazer e a Teriva faz isso na sua essência já, né? Esse é um assunto legal, eu acho que tem uma parte de cultura. Muito forte. Ultimamente eu estou muito ligado, assim, que as empresas vão formando culturas, sabe? E isso é uma coisa real. Ela está enraizada em vários lugares e nas suas atitudes. Eu acho que a Teriva, a gente tem uma cultura, de certa forma, de humildade, de saber tentar fazer uma leitura da gente como o que a gente é bom, o que a gente não é bom, o que o outro cara é bom e eu não sou e tal, entendeu? A gente sempre teve essa visão, assim. Eu acho que isso acontece em empreendimentos também. Tem muito incorporador que se embola porque ele se apaixona pelo produto de uma forma cega. Tipo assim, ele tem certeza absoluta que o produto dele é o mais legal do planeta. E erra na mosca. E quer vender muito caro, acha que vai vender tudo. Porque ele meio que ignorou o que o outro tem de bom. E eu tenho, como é uma cultura, a gente acredita, né? Eu tenho uma convicção que a gente está sempre aberto e sempre olhando para o outro, faz a gente fazer coisas melhores. Assim, o Teriva Isla é um ponto desse. A gente zero ignorou as coisas boas que tinham sido feitas aqui. Porque tem condomínios ótimos. Tem, com certeza. Então a gente falou, nós temos que fazer um melhor ainda. Tipo, tem que superar uma coisa que... Vamos ver o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim. Mas eu concordo com você. Eu acho que tem muita gente, e no processo também, que não muda o processo, porque acha que o dele já é muito bom. Estabelecido. Vira receita de bolo, né? E aí a receita de bolo uma hora dos anos. E rapidinho ele está atrasado. Exatamente. Alguém passa aí. Bruno, quero... A gente indo já para uma reta final do nosso papo, que tá maravilhoso. A gente começa a falar de mercado, acho que eu e tu, a gente poderia fazer uma websérie só conversando sobre mercado imobiliário. Eu quero trazer um pouco do contexto humano que a gente tem. Ano passado eu estava calculando, isso foi de carro. Eu rodei, foram 15 mil quilômetros de carro dentro dos pontos mais próximos. Meus lançamentos costumam ser aqui até metade do estado do Rio Grande do Sul, principalmente. Cara, pesa muito no nosso pessoal, né? Família, quem a gente deixa para ir lá e fazer um resultado que, vamos lá, nos dá um prazer gigantesco, né? O mercado imobiliário, eu brinco, é uma cachaça.
Ele traz um negócio pra gente em fazer aquilo, a gente conseguir validar que a nossa teoria vai funcionar. Como que fica a tua relação no meio disso? Sei que tens filho pequeno. Como que tu te coloca no meio disso com tanto que tu vem entregando no profissional? Ó, não acostuma não. Fica com saudade, fica, né? Você tá rodando às vezes, tá longe da família, dos amigos e tal. Então eu acho que assim, tem o seu preço. Mas assim, qualquer coisa na vida, para você fazer mesmo bem o que você se dedicou, vai ter um preço. Vai ter um preço, né? Mas dá saudade, dá vontade. Tem hora que enche o saco e avião para lá. Eu acho que ano passado, não tenho o número exato não, mas eu peguei uma hora, tipo assim, mais de 100 voos. Em 365 dias, mais de 100 voos. Agora, tem uma parte legal. Que é assim, a gente conhece o Brasilzão, né? Sim, isso é uma coisa muito legal. Depois de 10 anos, o cara me fala uma cidade. Presidente Prudente. Já sei lá tem uns condomínios aqui, a área mais nobre fica aqui, tem isso, tem aquilo, conheço. Sabe, o cara fala, e João Pessoa, como é que é? Pô, tem a praia, tá crescendo pro norte, o litoral. Então você vai ganhando uma bagagem. Vai estourando bolhas, né? Vai estourando, E o mercado, ele tem particularidades em cada região. Eu lembro de uma vez que a gente foi olhar um terreno em Manaus. Manaus é o seguinte, você faz o lote e não desmata, não. Você deixa o lote, você vende o lote com a árvore de cultural. A pessoa quer ter a possibilidade de deixar uma árvore lá. No quintal dele, em algum lugar, ele quer decidir isso. Não quer que seja decida para ele. É um padrão de mercado micro-regional lá que... Sim, isso eu nunca tinha visto. Normalmente todo mundo quer que você limpe de uma vez para poder fazer. Mas... E o outro ponto disso é a gente tentar formar equipes boas que podem dividir um pouquinho isso conosco, né? A gente ficar um pouquinho mais com a família e poder dividir com alguém esse tanto de viagem que a gente faz. Bruno, eu primeiro, assim, quero te agradecer pelo papo. É um prazer sempre poder trocar ideia contigo sobre o mercado imobiliário. Foi um prazer para nós fazermos parte do Teriva Isla, assim como a gente está lá também desenvolvendo o Senador Canedo e desenvolvendo o rebranding de vocês. Para a gente é uma honra ter um player de tanta relevância no mercado nacional, fazendo coisas tão grandes e a gente poder ter um pouquinho da nossa parte, do nosso coração dentro disso. E queria deixar aberto para tu passar um recado para quem quer saber mais sobre Teriva, quem quer saber mais sobre Oca. Fica à vontade aí. Bom, eu que agradeço o convite. Foi a primeira vez que eu coloquei esse fonezinho aí para fazer de fato um podcast. Já foi muito em painéis, encontros, etc. Mas nesse formato aqui é a primeira vez. Foi muito legal. Quero fazer até mais. Eu parabenizar vocês. Eu acho que vocês são um time aí que está com esse foco de trazer coisas novas para o mercado, trazer coisas mais dinâmicas e etc. Tenho certeza que vai dar certo. O trabalho da área para nós foi espetacular. Tipo assim, a dinâmica de trabalho, a entrega, o design, o atendimento. Nós planejamos, mas tiveram momentos de correria e no meeting de vendas e tal. Foi tudo. Então acho que o sucesso tá traçado. Sobre a Teriva, a gente está no momento de crescimento mesmo. Então, quem tiver área, quem quiser fazer algum tipo de parceria, a gente está numa fase de contratação. E eu falo que a gente basicamente, a gente tem uma característica de artesão, de urbanista artesão. Então, nessa cultura de não fazer só loteamento fechado, só para Pelotas loteamento aberto. um conceito que até então não existia, que era
o condomínio de águas, né? Exatamente. Vocês foram extremamente inovadores nisso e vejo que a Teriva tem essa vocação naturalmente, na cultura. Na cultura, e a gente já entendeu com os nossos mestres lá do Mauá que tem que ser perene. Então, o seguinte, um projeto ruim, ele pode até dar certo na venda, no inicinho da venda e tal, mas no longo prazo ele vai ser ruim, pode ser ruim. Então é melhor você tentar fazer uma coisa que por um bom tempo ele vai ser legal, ele vai ser diferente, ele vai ser legal. Uma hora, daqui a 30 anos, alguém vai fazer alguma coisa diferente, 20 anos. Doutor Alain já entendeu que lá atrás, que sonhar grande e sonhar pequeno se esforça é a mesma coisa, entendeu? Não, porque assim, tem um mindset que é o seguinte, tem um ponto na hora que você vai fazer um empreendimento imobiliário que é assim, normalmente a coisa que é mais legal custa mais. Sim. Normalmente. Às vezes não é. E muitas vezes, no momento que você está construindo o projeto que você vai lançar, não é claro que você vai vender isso muito mais caro do que você venderia se você não fizesse. O Isla é um exemplo. Tem lá 98 mil metros de água. Pô, custa mais caro fazer 98 do que fazer 60. Uhum. Pô, se eu fizesse 60, ia vender muito mais caro, muito mais barato no lançamento? Eu te falo de carteirinha, eu acho que não. Eu acho que que ia vender. Olhando o mercado aqui, também digo, acho que não. Vendeu 70%, 3%, lá. 2% e etc. Mas e a periodicidade disso? E o que vai acontecer quando ficar pronto? O que as pessoas vão... E o legado? O legado. Vão falar disso. Falar, pô, esse aqui é o melhor. Esse aqui realmente ficou fantástico e tal. Esse preço vai subir. Se a gente tiver estoque ou não tiver, dependendo. E no segundo lançamento nosso aqui na cidade? O que a gente pode ter feito? O que a gente pode ter feito? Então, você tem que pensar assim, né? E que muitas vezes não é óbvio. O cara pensa o contrário. Fala, cara, vambora, tira o custo aí, vambora. Ele tá olhando, é a mentalidade do engenheiro por trás de uma incorporadora loteadora que tá olhando único exclusivamente o número ali, né? Exato. Então é isso. E para terminar sobre a Teriva, a gente é empresa de dono. Então eu, o Marco, o Silvio, o Vini, não tem aquele lance de, pô, vou conversar lá com o cara vai sair, vai para outra loteadora. A nossa vida vai estar ali dentro mesmo. Então, porque esse relacionamento com o terrenista é longo, né? Com certeza. E com os clientes também. E sobre a Oca, cara, a gente tá aberto, estamos já com alguns serviços legais, estou fazendo um lá em Hidrolândia, em Goiânia, talvez vai rolar um aqui em Pelotas. Uhum. Temos já um projeto legal em Brasília, que a gente está fazendo, sem ser da Teriva, né? Projeto sim. Para terceiros. Para terceiros. E basicamente a Oca é essa nossa experiência. O que eu falo muito da Oca é o seguinte, tem muita gente que faz coordenação de vendas e administração de carteira que veio de imobiliária, que veio de outro lugar. A nossa característica é ter vindo do loteamento, da incorporação. Então a gente sente mais a dor do cara lá, do que tanto que ele pode tomar ferro no fluxo de caixa, achar a coisa dar errado e etc. É mais ou menos isso que a gente está oferecendo aí pro pessoal. Quem quiser, né, pode entrar lá. Maravilha. Então, pessoal, esse foi mais um EngajaCast, apresentado pelo Atacadão, em parceria com o Espaço Creator, powered by Orb. A realização da própria Fena Doce, junto com o CDL, tendo patrocínio master de Teriva Isla e Universo da Pizza, como nossos patrocinadores Evoque Energy Drink, Ozernet, Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis, Tordilho Alimentos, com apoio de Área Gestão de Marcas, Fábrica Podcast, DDM Arquitetura, Jardim do Éden e Rodierno. Brunão, cara, valeu. Muito obrigado, prazer enorme em ter batido esse papo contigo. Aí, pode me chamar mais. Com certeza. Até mais, valeu, tudo de bom.